uma palavra poderosa dentro do livro de Josué. Você vai abrir sua Bíblia lá em Josué, irmão, você vai deixar aberto no livro de Josué, capítulo 1, tá? Eu quero falar algo dentro dessa palavra que Deus trouxe para Josué, um homem de Deus, um homem que Deus escolheu, né, para levar o povo de Israel à terra prometida. Então, para falar dessa vitória que Deus tem para nós, quero falar sobre esse servo Josué. Ele foi o sucessor de Moisés, né? Porque será que esse homem foi escolhido por Deus? Por que será? Com certeza era um homem temente a Deus, ele era destemido, ele era obediente e tinha muita fé. Ele era um homem corajoso, irmão. E foi por isso que Deus o escolheu para conquistar Canaã, para conquistar aquela terra, levar o povo dele para aquela terra, porque Deus estava tirando o seu povo da escravidão, né? E Moisés já tinha morrido e Deus colocou Josué para continuar esse trabalho, porque a obra de Deus na terra ela não pode parar, ela não para, ela continua. Então ele levou, né, desde a saída do Egito, Josué já estava junto do povo e foram liderados por Moisés. Josué foi também um dos espias que foram espiar a terra e trouxe notícias gloriosas, falando que ia ser fácil entrar naquela terra, contrário daqueles outros 10 que falaram que eles iam morrer nas mãos daqueles gigantes. Josué sempre cria na promessa, Josué sempre creu na promessa de Deus. A promessa de Deus desde lá do Egito era que eles iam sair da escravidão, para ser dono de terra, tá? Para ser dono da terra Canaã. Essa era a promessa de Deus. E será que nós temos crido na promessa de Deus? Será que a hora que aparece a primeira luta, a primeira tribulação, nós esquecemos toda a promessa? Então a promessa de Deus continua, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente, dizem Hebreus. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Então Josué teve uma trajetória incrível na presença de Deus, sendo exemplo de todo Israel, diante de todo Israel, toda a batalha. Diz estudos, irmãos, que na época de Josué, que foi a época das batalhas mais sangrentas. Para Deus, o Deus que está aqui neste lugar nesta noite, o Deus que eu sigo e que você serve, para Ele catar aquele povo lá do Egito e levar eles e colocar eles lá na terra já, era difícil para esse Deus fazer isso? Não, porque Ele faz qualquer coisa, Ele é Deus. Mas o que Deus mostra para nós? Vocês têm poder, vocês têm a minha palavra, vocês têm ousadia, eu tenho dado autoridade para vocês, vocês têm tido poder, a maior força que rege o universo está nas mãos de vocês, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vocês vai para cima, batalha, vai atrás daquilo que você precisa, vai atrás da luta, vai lutar. E aquele povo foi e lutaram ali poderosamente, né? Ali para poder entrar em cada terra, em cada tempo. E vamos ler a palavra do Senhor aqui, irmãos. É uma palavra, eu quero ler aqui no versículo, capítulo 1. Você já abriu Josué, né? Capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o seu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, puro tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás.
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, glória a Deus, irmão. Essa palavra é uma das palavras, eu falo que ela é linda, gloriosa. Josué estava numa posição, irmãos, ele era o sucessor, ele já sabia que ele era o sucessor de Moisés. Só que ele cresceu, ele caminhou com Moisés, ele aprendeu com Moisés. Moisés foi o grande mestre dele, foi o grande líder dele. E ele caminhando com Moisés ali, se imagina a situação que estava Josué. Mesmo sendo um homem cheio de Deus. A hora que Moisés foi embora, a hora que Deus recolheu Moisés, a hora que Moisés morreu, né? Eu creio que ele estava ali fraco, ele estava triste, irmãos. Que a gente fica triste, né? Ele estava desfalecido ali naquele momento ali, angustiado. E Deus falou para ele: opa, vamos, levanta, tem de bom ânimo, vamos, porque como eu fui com Moisés, eu serei com você. Às vezes uma luta está na nossa vida, a peleja vem e nós ficamos assim desfalecidos, enfraquecidos. Mas o Senhor fala para você: como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Como eu sou o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus ontem e hoje será eternamente. E aqui, ó, ele fala, só que ele tem aqui o que ele fala para ele, né? Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Apenas esforça-te e tem de bom ânimo, né? Porque tu farás esse povo, todo esse povo, irmão, é uma multidão de gente. Gente temoso, gente difícil, gente abençoada. Tudo, tinha de tudo quanto é jeito ali, né? Você vai levar esse povo a entrar na terra que eu prometi desde para o meu servo Moisés. Somente que ele falou lá no versículo 8: somente não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o seu caminho, então prudentemente conduzirá. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós chegamos em situações que nós colocamos até culpa em Deus, né? Do monte de culpa, do monte de coisa que está acontecendo às vezes na nossa vida. E aí a palavra de Deus fala assim: você tem estado com a minha palavra na sua boca? O livro dessa lei tem estado contigo? Você tem meditado nele? Você tem tido cuidado de guardar, de cumprir essa palavra? É a ordenança de Deus. Aqui essa palavra, irmãos, quando em Josué capítulo 1, do versículo 9, o próprio Deus falou com Josué. Veio ali aquela voz do Senhor e falou com ele. E ele fala: vou te fazer prosperar. Aonde você pôr a planta do teu pé será teu. Essa palavra, isso aqui não era só para Josué, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, hoje ela é para nós, irmãos. E muitas vezes nos falta fé de olhar e crer, meu Deus, olha como que Deus fez. Aqui Josué estava naquela situação e Deus foi ali e levantou aquele homem de uma forma gloriosa. Então, irmãos, quando o povo entrou em Canaã, tiveram a primeira batalha, tá? Por isso ele precisava se levantar. Levanta daí, levanta, sai dessa caverna, sai desse desânimo, sai desse marasmo, sai desse paradeiro e vamos que vamos, porque tem terra para vocês conquistar, tem espaço para vocês conquistar, porque eu já tenho dado. O Senhor fala: eu já tenho dado, mas é você que conquista, através da atitude de fé sua, através da sua fé, através da sua vida com Deus, que nós vamos conquistando aquilo que o Senhor já tem, que Ele já entregou para nós. A terra já é nossa. Então Jericó, irmãos, aqui era cercada, né? Era cercada de muralha. E a primeira batalha, quando eles chegaram em Canaã, irmãos, a primeira batalha que tiveram que lutar e vencer seria a invencível Jericó. Que todos olhavam e falavam assim: é invencível. Essa primeira já foi a maior de todas as batalhas. Eu acredito que ele olhava e falava assim: meu Deus, mas essa aqui, por Jericó, isso é a primeira. Jericó era uma cidade, né, ela era invencível, eles olhavam. E no entanto, Deus falou: é aqui que vocês vão ter que tomar. Eu marquei aqui algumas coisas. Jericó era cercada com uma muralha mais ou menos de 9 metros de altura. Pensa, 9 metros de altura, né? Mais ou menos, que altura que é isso? Segundo os arqueólogos, estudiosos, ela tinha 4 metros de largura, tá? 4 metros de largura, pensa nisso, irmãos, ó. E segundo os estudos, tinha outra muralha interna de mais ou menos 9 metros. Então ela tinha mais ou menos na faixa de 6 metros de largura, tá? E ela tinha outra de 9, era uma proteção assim, por isso que ela era chamada de invencível, tá?
Era uma cidade que todos achavam que ninguém conseguia entrar naquilo ali, ninguém conseguia destruir aquilo ali. Mas Deus tinha prometido a vitória sobre todos os povos estrangeiros. Para Josué seguir à risca as instruções do Senhor, para ser vitorioso e direcionar o seu povo com segurança. Josué tinha que seguir à risca. Ele tinha que fazer tudo o que Deus estava mandando, conforme Deus estava mandando. Porque, irmãos, era algo sobrenatural. Era algo poderoso, era um milagre. Talvez você hoje precisa de um milagre. Pastor, mas o médico falou que não tem jeito. Eu falo para você que tem. Porque o Deus que derrubou a muralha de Jericó é o Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós servimos. Você crê nisso, irmão? Você pode dar glória a Deus por isso? Eu creio nisso. É o mesmo Deus, ele não mudou, diz a palavra do Senhor. Só que aqui eu marquei, primeiro obstáculo. Eles tinham que atravessar o rio Jordão. Tinha um rio na frente deles. Irmãos, e aí eles precisavam de um grande milagre para atravessar esse rio. De que jeito que eles iam atravessar um rio? Atravessar um rio com aquela multidão de pessoas, tá? Então, para acontecer essa travessia, era uma grande multidão para atravessar. Eles tinham que atravessar aquele povo todo. De barco, não tinha jeito. Nem cogita, né? Era somente um milagre, algo sobrenatural. O povo de Israel dependia estritamente de Deus. É isso que falta em nós hoje. Povo de Deus, igreja do Senhor. Nós precisamos aprender a depender de Deus. A dependência de Deus. Tá? Olhar para a situação e falar: Deus, até aqui eu fiz. Até aqui eu tenho feito, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado. Agora o milagre é do Senhor. Depender estritamente de Deus. Nos falta muito isso. E às vezes nós não reconhecemos que nós dependemos. E Josué recebeu as instruções do Senhor para vencer esse obstáculo. Lá em Josué, irmãos, 1,16, ele começou a falar aquilo que Deus tinha falado para o povo. Ele foi falando para o povo, e aí então o povo respondeu: Josué, tudo quanto vos ordenar faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Josué passava as instruções e o povo respondeu: tudo que você ordenar, Josué, nós vamos obedecer. Então eles começaram a ouvir a direção de Deus. Ouça a direção de Deus, igreja. Ouça a direção do Senhor na tua vida. Tá? Não existe nada que Deus não faça. Não existe nada que Deus não pode operar na sua vida, na minha vida. Tudo Ele pode fazer. E o povo, irmãos, obedeceu a Deus e viram o rio Jordão se abrir. Passaram a seco. E o Senhor disse a Josué: olha o que o Senhor falou para Josué antes de abrir o mar, antes de abrir o rio, tá? Desculpa, o rio. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quer ver maravilha de Deus, irmão? Se santifica. E quem nos santifica é a palavra. É o que você está fazendo hoje, vindo na casa do Senhor, ouvindo a palavra. Vós já estáis livres pela palavra que eu vos tenho falado, que sim, diz Jesus. Jesus falou dessa forma com os discípulos dele, né? Então é isso. Ele fala: disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Irmãos, e Deus ordenava e falava para eles: segura a arca da aliança e coloca os pés de vocês aí na beirada da água do rio, né? E eles ficavam ali. E aí, irmãos, atitude de fé de homem de Deus, mulher de Deus, o pessoal olha e fala assim: é doida, tá tudo doido, tá achando que vai receber isso? Não é assim que as pessoas olham para nós? É dessa forma. E aqui as pessoas olhavam, eles colocaram o pé na água, irmãos. A água só fez isso. O rio Jordão só subiu a água, fez aquele paredão, como aconteceu no Mar Vermelho quando eles saíram do Egito. E diz a palavra de Deus que eles passaram com o pé seco. Por isso que Deus entrou ali no capítulo 1 aqui e trouxe esse ânimo, trouxe esse avivamento, esse renovo espiritual na vida desse homem de Deus, porque a batalha dele não seria fácil. E o que o Senhor tem para nós hoje é trazer renovo, trazer restauração. E ali nós foi lindo quando aquele rio abriu, tá? Aquele rio abriu, e diz a palavra que eles passaram, não tinha barro, irmão, não tinha buraco, não tinha barro, não tinha lama, não tinha nem uma gota d'água, aquilo era seco. Isso é glorioso, isso é milagre, isso é o Deus que nós servimos, e Ele pode fazer isso por nós, irmão. Talvez na sua frente não tenha um rio Jordão, mas você está com uma muralha gigante. Você está com alguma coisa gigante na tua frente que você vai: pastora, eu tenho orado, eu tenho jejuado, ainda não recebi ainda, mas continua. Persevere, crendo nesse poder desse Deus maravilhoso.
versículo 7, olha o que Deus falou para Josué. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, da forma que Deus falou, então diante desse dia, Josué, esse dia eu vou começar a te engrandecer, porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo, e todo o povo vão ver. Irmãos, e aqueles povos de Jericó, daquela cidade, eles ouviam dizer o que Deus estava fazendo através da vida, na vida daquele povo de Israel. O povo saiu do Egito de uma escravidão ferrenha, de sofrimento terrível, porque Deus ouviu o clamor daquele povo, diz a palavra do Senhor. E Deus foi lá e tirou eles daquela escravidão e comecei a trazer. O Mar Vermelho abriu, o povo passou, irmãos, e o povo das terras vizinhas, das terras, viam e contemplavam e sabiam o que estava acontecendo. Será, meu querido, que as pessoas que trabalham com você, que as pessoas que te conhecem, têm visto o agir sobrenatural de Deus na sua vida, na minha vida? Tem visto? Tem? Será que tem visto? Então é para isso que Deus nos chamou, para que nós venhamos testificar a grandeza e o poder dele na nossa vida. E aquelas pessoas, irmãos, elas ouviram dizer, elas começaram a ter medo, a ter pânico. Meu Deus, eles estão vindo, eles estão avançando, eles estão avançando. O povo de Israel está avançando com esse único Deus que eles têm, porque era o único Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. E aquele povo ali em Canaã, eles tinham vários deuses, eles tinham um monte de Deus, tá? Um monte de Deus ali que nenhum, né, não respondia oração nenhuma. E ali eles iam caminhando, eles iam avançando. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Avança, mulher de Deus, avança, homem de Deus. Pastor, eu não tenho firmado na presença do Senhor, mas comece esse ano. Você está aqui, irmão, está tendo oportunidade. Sabe por quê? Depois que você fechar o olho, não tem como mover um milímetro. Mas enquanto nós estamos com os olhos abertos, enquanto nós estamos aqui, o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos arrepender e nos achegar a Ele e viver essas maravilhas de Deus, irmão. Talvez você não vai ver rio abrindo na sua vida, não, mas você vai ver problema saindo da sua frente. Você vai ver muralha caindo assim, através da sua fé, através da sua atitude de fé, né? Nós temos falado muito disso aqui, de atitude de fé, que nós precisamos. Fé não adianta eu falar, eu tenho fé, irmão. Nossa, eu tenho tanta fé, irmão, muita fé. Não, eu tenho que ter atitude de fé. Atitude de fé. O que esse povo tinha? Deus falava, vai lá, ele ia lá e fazia. Era louco que Deus mandava? Talvez sim, mas eles iam fazer conforme Deus mandava. E o versículo 3, o versículo 10, né, do capítulo 13 fala: disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós. Olha só, os inimigos. Isso aqui são os inimigos. Quem lança os inimigos, irmãos? Deus que lança eles fora. Cananeus, heteus, heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. São aquele povo que eram os inimigos que eles tinham que está passando para tomar posse daquilo que era deles, tá? O inimigo estava lá, tinha tomado posse, estava tomando conta daquilo que era deles, da terra deles. Irmãos, a nossa falta de atitude, muitas vezes, nós temos deixado o inimigo tomar conta daquilo que é nosso, tá? Isso é forte, isso é triste, né? Mas tem. Mas o Senhor fala para vocês que vos dou toda a autoridade. Usa a palavra do Senhor. Vai para cima com a palavra. Tem atitude de fé, tá? Declara a palavra de Deus. Não estou falando para você colocar Deus na parede, para você imprensar Deus. Não é isso. É usar a palavra, ou buscar na palavra do Senhor. E os inimigos, irmãos, eles iam vendo e tendo notícia do povo. Eles iam avançando, né? Milagrosamente. E ali tudo começava a ter medo do Deus vivo. Esse Deus deles é poderoso demais. O Deus desse povo de Israel é muito poderoso. Irmãos, diz a palavra de Deus lá, né, que quando aqueles espias chegou lá em Jericó, Deus salvou uma prostituta, tá? Porque ela creu. Ela ouviu dizer que Deus estava fazendo aquelas maravilhas. Ela creu. Através da fé, aquela mulher entrou até na genealogia de Jesus, né? Que ela ouviu dizer, ela creu. Então aqui, irmãos, eu marquei algumas características de ser como a gente ser um vencedor.
Quando você toma uma postura de fé diante do problema, pastor, esse problema é muito grande. Toma uma postura de fé diante desse problema, tá? Eu estou sendo derrotado, mas a palavra de Deus fala que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ora a palavra, é o que eu tenho ensinado muito aqui para os irmãos. Hora que você vai orar, põe a palavra de Deus na sua oração, porque com a palavra Deus vela por ela para que ela seja cumprida, né? Você vai ter essa postura de fé diante do problema e você vai ver a glória de Deus. Não foi assim, irmãos? Não foi desse jeito com Sedraque? Lá em Daniel capítulo 3 fala, né? Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego. Não foi assim com eles? 3 homens de Deus foram levados cativos de Judá para a Babilônia. Estava ali, né? Nabucodonosor fez uma estátua gigante, falou para eles: é para adorar, todo mundo é para adorar. Eles falaram: não adoro, nós adoramos somente o Deus vivo, o Todo-Poderoso. Então o que não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Lançou os 3 homens. Diz a palavra de Deus, irmão, que aqueles 3 homens saíram da fornalha, eles não cheiravam nem queimado, tá? Nem um fio de cabelo deles foram queimados. Essa história é linda. Depois chegar na tua casa você possa abrir lá e ler, para você ver como Deus fala com a gente. Daniel capítulo 3 fala claramente sobre essas maravilhas. Daniel, irmão, foi jogado na cova dos leões. Puseram um decreto lá e falou assim: quem orar por 30 dias para outro Deus não vai ser jogado na cova dos leões. E Daniel, irmãos, foi um homem de Deus. Ele tinha o costume de estender as mãos na janela ali do quarto dele, estendia para o lado de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia, e orava e clamava a Deus, e orava para a restituição ali de Jerusalém, né? E ele orava e clamava ao Senhor ali, irmãos. Ele continuou orando, ele não afrontou. Isso não é afronta, tá? Isso é fé, isso é honrar a Deus, isso é honrar o Deus que serve, isso é fé. E aquele homem foi lançado na cova. Diz a palavra de Deus, irmãos, que os leões pareciam 2 gatinhos, os gatinhos lá, né? Dentro da... A palavra de Deus não fala gatinho, né? Mas a gente entende que parecia um gatinho lá dentro junto com ele, né? Nada aconteceu. Aquele homem ficou a noite inteira e nada aconteceu com ele. Então, quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Outra característica: quando você crê na promessa, Deus age. Você se levanta com ousadia e Deus faz um milagre. É você que levanta, viu, irmãos? Na hora que você levanta com ousadia, Deus vai lá e honra, porque o prazer dele é honrar pela palavra dele, para que ela seja cumprida. Outra característica: começa a tomar decisões direcionadas por Deus. Nunca age por conta própria, seguindo os seus próprios desejos. Às vezes ora para Deus direcionar, mas não espera Deus agir, tá? E começa a seguir as próprias vontades, e Deus fala: espera a direção, eu vou dar a direção, eu vou dar o caminho. Espera Deus direcionar. Outra característica que eu marquei aqui: ouça a voz de Deus e obedeça. Se você não obedecer a voz de Deus, irmão, não espera a ajuda dele, pois ele vela pela palavra para que ela seja cumprida. Ele vela pela palavra para que ela seja cumprida. Então, quando nós não ouvimos a voz dele, ele está falando, ele está nos ensinando, nós temos que ouvir e obedecer. Então o Senhor quer dominar a sua vida por inteiro. Ele não quer dominar só um pedacinho, Ele quer tomar a sua vida. Ele quer cuidar da tua vida espiritual, Ele quer cuidar da tua vida financeira, Ele quer cuidar da tua vida profissional. Talvez aquilo que você, quanto tempo você tem esperado na sua profissão e você não tem conseguido, tá? Então começa a entregar nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida verdadeiramente. Deixa Deus conduzir, irmão. Josué era totalmente conduzido por Deus. Não há melhor lugar do que ser conduzido, do que estar na presença de Deus. Não há lugar melhor do que deixar Deus conduzir a nossa vida. E muitas vezes nós ficamos aí, não deixamos. Outra coisa, irmãos, outra característica que eu marquei: seja um adorador sempre. Adorar a Deus, irmão, não é uma opção, é uma condição. É uma grande característica de todo cristão verdadeiro, né? É uma exigência de Deus nos tornar um adorador. E nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, irmão. Eu vou adorar a Deus porque Ele me deu uma casa. Eu vou adorar a Deus porque Ele me curou. Não. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, tá? Ele é todo poderoso e tem o domínio de todas as coisas. E ainda, se eu fechar meus olhos aqui, ainda vou para a glória, eu vou morar na glória com Ele. Eu vou ter a minha salvação. É por isso que eu adoro a Deus, é por isso que eu sirvo a Deus, tá? Não é pelo que Ele é, porque adorar a Deus assim é fácil, né? Então, irmãos, então o adorador, irmãos, o verdadeiro adorador, ele almeja o céu, ele almeja a glória, ele foca na glória.
Ele ora, o apóstolo Paulo orava, irmão, tinha um espinho na carne, Deus não tirou aquele espinho da carne dele. Pastora, por quê? Não sei, Deus não tirou, irmão. Ele orava, tá? Paulo e Silas, irmão, quando estava ali, tinha levado tanta chibatada, estava por sangue, dentro de uma prisão, por causa da palavra do Evangelho de Cristo. E ali, irmãos, aqueles dois homens continuou servindo a Deus, orando, meia-noite estava orando, falando com Deus. E Deus abriu as cadeias e Deus começou a mostrar glória. Tipo assim, ei, meus filhos, olha que eu estou com vocês. Eis que eu estou aí com vocês, está na prisão, eu estou junto com vocês. Deus não livrou eles ali da chibatada, mas Deus estava com eles na prisão. Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus estava com Daniel na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, mas Deus estava ali com eles. Deus estava dentro daquela fornalha com eles. E às vezes a nossa mente é assim, né? Por que Deus não me livrou, né? Por que Deus não fez isso, né? Por que Deus não fez aquilo? Irmãos, Deus é Deus. Ele sabe o que Ele deve fazer no momento que Ele deve fazer, né? Outra coisa, que outra característica, santifica a sua vida. O plano de Deus não entra em ação na sua vida, irmão, até que você tire o pecado dela. Tira o pecado da sua vida, tira as imundícias. Você crê que Deus está trabalhando na sua vida, irmão? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então, outra característica de um vencedor, santifica, com a vida santificada em Deus. Então tire o pecado da sua vida e prepare para ver e viver as maravilhas de Deus na sua vida. Meus queridos, o pecado faz os problemas crescer, sabe? O pecado faz as muralhas crescer, virar muralha intransponível ali na sua vida. E o pecado nos amarra, o pecado nos leva para trás, né? Nos prende, não nos deixa avançarmos. O pecado não nos deixa avançar. E Josué obedeceu o plano de Deus. Continua, nós temos que obedecer o plano de Deus. Vamos aqui, irmãos, para encerrar, eu quero ler aqui em Josué capítulo 6, só para você ver o grande, da grande vitória que Deus fez aqui na vida desse homem, através da palavra dele, através da fé desse homem. Imagine, meus irmãos, como foi a reação, né, ali daquele povo diante da estratégia de Deus. Deus deu uma estratégia para eles ali. Deus deu uma estratégia ali naquele momento. Diz assim a palavra do Senhor. Eu marquei aqui Josué capítulo 6, versículo 1. Para frente aí, acharam? Diz assim a palavra do Senhor: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, e rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém. Até aqui, irmãos. Aqui Deus estava dando estratégia para Josué. Josué fala junto o povo de guerra e começa a dar volta em volta da cidade. Irmãos, pensa na sua mente aí. Era cercada. Tem estudos que falam que tinha mais ou menos uns 32 quilômetros ali, né? A circunferência, não sei, né? Mais ou menos. E eles cercavam e andavam em volta 6 dias. Ia lá todo dia e andava em volta. E aí você olha, que loucura. Como assim? Andar em volta de uma muralha? Para que essa muralha, que aconteça um milagre? Irmãos, as coisas de Deus muitas vezes nós não entendemos, tá? Mas a única certeza que você tem que ter é que Ele está no controle, que Ele está na direção. E não, porque você não precisa entender, mas você tem que saber que Ele está na direção. 6 dias, irmão. E no 7º dia, o que Ele falou aqui? No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Tá? Então deu 6 dias, mais 7 vezes no 7º dia. E aí terminou esses dias, tocaram as buzinas e ali os muros caíram, através da atitude de fé e obediência. A única coisa que esses homens fizeram foi obedecer
incendiaram. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que aquilo caiu tudo, não ficou nada, tá? Caiu tudo, foi tudo destruído. Eles entraram e tomaram a cidade. Eles entraram, os guerreiros entraram e tomaram a cidade. Então Deus tinha o propósito deles tomar aquela cidade, de entrar naquele lugar, de passar aquela Jericó para poder tomar posse da terra que estava logo ali, né? Eles tinham que destruir aquilo ali. E eles foram e destruíram aquela cidade. Imagine, irmãos, como foi a reação daquele povo diante dessa estratégia, né? Deus totalmente, essa estratégia de Deus totalmente louca aos olhos humanos. O que vai adiantar? Irmãos, sabe o que eu imagino quando eu vejo isso aqui? Eu imagino assim, as pessoas olhando e falando daqueles incrédulos, né? Nossa, o que vai adiantar? Quem vai adiantar ficar andando em volta disso aí? Porque tem, irmãos, tem incrédulo que vem tentar roubar a sua fé. Não deixa não. Não deixa o incrédulo vir roubar a sua fé não. Aí eles estavam ali obedecendo a Deus. E você, meu irmão, talvez Deus está falando com você. E às vezes o pessoal olha para a gente e fala assim: mas Deus está falando com você? Isso aí é Deus que está falando? Irmãos, o importante é você acreditar que Deus está falando com você. Você não precisa do aval do homem, você precisa do aval de Deus, do Senhor, somente do aval de Deus. E aquilo aqui, irmãos, Deus fez, ali foi o início, né, de uma vida, de foram entrando naquilo ali, e foram tomando aquelas terras, e foram dando aquelas voltas, e Deus foi entregando, e Deus foi honrando a vida daquele líder, daquele homem de Deus. Tá? E aqueles que ali obedeciam também, todo aquele povo, tinha os obedientes, tinha aqueles incrédulos. A gente sabe que todo o povo tem uma quantidade de pessoas, né, diversificada, mas ali todos que obedeceram. Você pode ler dentro da palavra do Senhor que tem grandes vitórias que aconteceu ali. Josué obedeceu tudo que Deus mandou. Meu irmão, não pare no meio do caminho, tá? Deus vai cumprir, é só perseverar e cumprir os mandamentos dele. Josué obedeceu tudo que Deus mandou, as ordens de Deus. Às vezes que não tem chegado na nossa vida, sabe por quê? Porque falta perseverança. A hora que nós começamos a buscar, de repente já paramos, está desanimando, está demorando, parece que está ficando pior. Irmãos, parece não. Quando você começa a entrar em luta, em batalha espiritual, em oração, em favor para derrubar a muralha na tua vida, para derrubar coisa que tem que cair mesmo, irmão. Parece não, o inferno levanta. E sabe para que ele levanta, irmão? Para cair. Ele levanta para cair. Ele levanta, o intuito dele é para fazer você parar, porque ele sabe que você vai receber sua vitória, tá? Ele sabe que você vai receber sua vitória. Mas se você perseverar, o segredo é a perseverança. Perseverar, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então, irmãos, tem um anjo aí desesperado para derrubar a muralha. Ali, né, Deus mandou os anjos, mandou ali, né? Ali, tu sente que forma que a muralha caiu. Então Deus quer derrubar essa muralha a qualquer custo. Deus quer derrubar essa muralha. Mas a ordem de Deus é só depois da 7ª volta. Sabe o que essas voltas significam, irmãos? Para nós, vida espiritual, volta para a presença de Deus. Fica na presença de Deus. Fica no prumo de Deus. Obedeça o que Deus está mandando. Volta, ouça a palavra dele. Guarde ela no seu coração, cumpre. Nós lemos lá, por isso que eu li os conselhos de Deus para Josué, tá? Que Deus tinha na vida daquele homem. Então, nós o Senhor quer te entregar, Ele quer derrubar essa muralha. Essa muralha que você tem orado e não tem visto, só que é só depois da 7ª volta. Só depois que você começar a obedecer, e começa a obedecer, você vai ver as grandezas de Deus acontecer na sua vida. Isso é só depois que você obedecer por inteiro a ordem de Deus. Qual que é a ordem de Deus? Muda a postura, irmãos, de maneira correta, santa, que agrada ao Senhor, e você vai ver, sem dúvida, a muralha da tua vida cair por terra. Você tem que tomar posse da sua vitória, amém? Você precisa tomar posse da sua vitória. Tira o pecado da sua vida, se santifica em Deus, que Ele vai fazer maravilha. Começa a fazer a vontade do Senhor. Começa a deixar Deus conduzir a sua vida. Não deixe, irmão, não perca a fé. Não desanime, você está apenas iniciando um ano, que nós estamos vindo de 2 anos atrás difíceis, né? Complicado. Mas eu sei, irmãos, nós estávamos aqui no dia 31, e os irmãos contando quanto Deus tem cuidado, tanto que Deus cuidou nesse tempo de pandemia, quanto Deus tem cuidado dos seus fiéis, né, irmão? Irmão vindo contando aqui, testemunhando, e Deus já fez um milagre aqui, né? Curou ele, chegou aqui com a cólica de riso,
E Deus curou ele no momento, na hora do culto, irmãos, na hora do culto. Deus curou ele na hora. Eles são daqui sem dor, né? Em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus está prontinho para jogar essa muralha por terra. Só depende de você, tá? Depende de você. Nós estamos aqui para te ajudar em oração, para te ajudar a colocar a sua vida. Qualquer dúvida que você tiver, nós estamos aí para ajudar. Vamos continuar orando, vamos continuar, não desanime. Segunda-feira, amanhã às 7 horas nós vamos estar aqui. Vai ser uma campanha rapidinha, das 7 às 8 só, né, os 12 dias, e nós vamos estar declarando em cima desse projeto. Você que ainda não trouxe o projeto, talvez ainda não deu para trazer a oferta, pode trazer ainda, não tem problema. Nós estamos colocando aqui e nós vamos estar apresentando para o Senhor esse projeto durante esses dias. E Deus vai trazer um fortalecimento do alto. Deus vai fortalecer a sua vida. Deus vai trazer um renovo, um avivamento, para que nós vamos caminhar o 2022 servindo e adorando esse Deus de todo o nosso coração, e deixando Deus fazendo a diferença. Muitos olharão e verão que o Deus vivo que você serve, Ele é um Deus de milagre. Muitos olharão e verão que Deus é na sua vida. Tá? É para isso que Deus nos chamou, para que nós vamos testificar a grandeza, o poder sobrenatural dEle. É para isso que nós fomos chamados, tá, irmãos, em nome de Jesus. Então entrega verdadeiramente e deixa Deus conduzir a tua vida 2022. Deixa Deus conduzir a tua vida, e você vai ver. Eu estava conversando com uma irmã, né, falando como que Deus está mudando a vida do esposo, tanta coisa diferente Deus está fazendo, e Deus faz, irmão. E é tão lindo que a gente percebe assim, ó, talvez a pessoa só tomou a decisão e ela começa a vir na igreja, ela começa a buscar na palavra, ela começa a receber uma oração, ela já começa a ver o agir de Deus, não é? Não é assim que acontece? Ela já começa a ver o trabalhar de Deus na vida dela. Então Deus tem prazer, Deus tem pressa. Jesus está às portas para buscar a igreja. Jesus está às portas para buscar o seu povo. E Ele tem pressa em te abençoar, em te levantar, em te honrar, como Ele honrou Josué, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué, Ele é contigo. Aleluia, Ele é comigo. Amém? Você pode aplaudir